Deus. Essa igreja é cheia da palavra e do Espírito. Porque fomos chamados para vivermos em intimidade com Deus. Fomos escolhidos para fazermos a diferença em nossa geração. Então você está no lugar certo. Você está num ambiente de milagres. E você se imagine recebendo tudo que Deus preparou para você. Você precisa ter visão. Visão é algo que nasceu no coração de Deus, porque Deus é um Deus de visão. E essa igreja, amados, nasceu no coração de Deus. Mas para essa obra ter se manifestado, alguém precisou crer e ouvir e obedecer à voz de Deus. E esse casal foi guiado pelo Espírito. Eles foram direcionados pelo Espírito. No tempo certo, na estação certa. Por isso que você está aqui. Porque você agarrou junto com eles essa visão. E se você agarrou com eles, se prepare. Você não vai ficar no lugar que você está. Você vai se mover de uma maneira sobrenatural. Você não vai ver somente o natural, mas você vai ver coisas acontecendo na sua vida que há muito tempo não tem acontecido. Você vai ver manifestações de Deus na qual você ainda não desfrutou. Porque você se associou a um casal que decidiu ouvir a voz de Deus e que tem uma influência de Deus para transmitir para a sua vida, na qual você deve pegar. Você deve se associar. E quando você se associa, a sua liderança e a visão de Deus, você vai prosperar. Não é somente fazer parte de uma igreja. É entender quem somos em Cristo Jesus. É entendermos o poder desta palavra. E eu sei, amados, que tudo que está acontecendo aqui, porque foi algo que nasceu no coração de Deus e alguém decidiu obedecer os planos de Deus. E por causa da obediência, a prosperidade chegou nesse lugar. E quando a Bíblia fala de prosperidade, amado, não está falando somente em dinheiro, não. Porque tem pessoas dentro da igreja que têm dinheiro, mas estão morrendo espiritualmente. Elas estão sofrendo por falta de revelação. Mas a revelação chegou. E Deus trouxe essa palavra da fé. E eu quero dizer que não é qualquer palavra, não. É a palavra da fé. É a visão na qual nós estamos. E precisamos entender, quando você agarra o espírito da fé e você se associa com a sua liderança, a sua vida não será mais a mesma. Você vai fazer coisas que você nunca fez nessa cidade, e você vai prosperar como nunca prosperou, por causa da palavra da fé. Por causa da visão. A visão vai tirar você de uma condição e vai colocar você no lugar que Deus preparou para você estar, um lugar de abundância. Em todas as áreas. Desde já eu quero agradecer ao pastor Joselito. Ele é meu irmão mesmo. Eu fico olhando, Deus tem um chameguinho com ele. Quem dizia isso era pastor Almir. Pastor Almir foi o fundador da igreja Verbo da Vida de Lagarto. E ele dizia, você tem um chameguinho com Deus. Ele tem chameguinho com o Pai. E você deve ter também. Sabe por quê, amados? Quando eu olho para tudo que Deus está fazendo nesse lugar, eu não vou olhar com um olhar, meu Deus. Quando eu olho, eu me alegro. Porque o nosso estado está sendo alcançado pela palavra da fé. Nosso estado está sendo lavado pela palavra da fé. E nós precisamos nos alegrar, porque homens e mulheres estão ouvindo a voz de Deus e obedecendo. E quando obedecemos a voz do nosso Pai, e por causa da nossa obediência, a provisão. Porque a provisão está quando você decide obedecer a Ele. Enquanto você não obedece, você pode estar vivendo dias que não era para você viver. Por causa da desobediência que você não está considerando a voz de Deus dentro de você. Porque você pode ouvir a palavra e não obedecer. Você pode ouvir o Espírito Santo falando dentro de você e não obedecer. Mas quando você decide obedecer,
acontece isso que está acontecendo em Itabaiana. O lugar da sua obediência é o lugar da sua provisão. A provisão está no lugar da nossa obediência. Então, pastor Joselito, eu me sinto honrado. Eu me alegro demais porque ele compartilhou durante anos tudo que estava dentro do coração dele. Mas existe algo que eu aprendi com o Senhor. Tudo tem um tempo certo e a estação certa do Pai em nossas vidas. Existe o tempo e o modo para que todas as coisas venham se manifestar em nossas vidas. E eu agradeço ao Senhor, porque esse homem várias vezes conversou comigo. Vocês têm uma liderança de ouro. Uma liderança que ama o Senhor, que decidiu obedecer à voz do Senhor por amor a Ele. Sabe que nós não estamos aqui por dinheiro. Dinheiro não nos move, mas o amor nos move. Nós amamos o Senhor, por isso obedecemos a voz dEle e abrimos mão dos nossos próprios sonhos, por amor a Ele. Foi isso que eles estão fazendo. Eles abriram mão de muitas coisas para estar aqui. Por obediência ao Senhor e por amor ao Senhor. E por causa da obediência deles, você está sendo alcançado. Por esta revelação, na qual muitos nesse lugar estavam desejando. E outros estão sendo tocados pela influência de Deus neste lugar. E eu queria nesse momento orar e tem uma palavra saltando no meu espírito. E eu estava orando, buscando, e eu gosto de depender demais do Espírito Santo, porque se você aprender a depender do Espírito, você vai viver dias de céus na terra. Você vai entender que não é na sua força, mas é pelo Espírito. Pai, nós te damos graças. Que atmosfera de adoração neste lugar, Pai. Que ministério de louvor ungido. Obrigado porque a unção do Senhor é tangível nesse lugar. A tua presença nos envolve. Obrigado pelas inspirações do Espírito fluindo e alcançando vidas, tocando, transformando e libertando. Pai, eu me alegro com o crescimento, com a abundância do Senhor neste lugar. O Senhor é tão bom, tão maravilhoso. O Senhor tem derramado das suas bênçãos sobre nossas vidas em abundância. E eu te louvo, Senhor, pelo fluir do teu Espírito. Obrigado pelo Espírito de sabedoria e revelação sobre esta igreja. Obrigado, Pai, porque a palavra do Senhor é ungida, é carregada de poder. Nós amamos a tua palavra. Nós nos alegramos em ti, Senhor. Oh, como o Senhor é bom. O Senhor nos amou, o Senhor nos alcançou. Nós somos livres, Pai, do pecado, da miséria, livres das doenças e enfermidades. Obrigado porque o preço já foi pago, o sangue já foi derramado. E no nome de Jesus, Pai, obrigado pelo fluir do teu Espírito, crescendo cada vez mais nesse lugar. Os rios do Senhor, curando, transformando vidas nesse lugar. Oh, Pai, revelação chegando em abundância. Oh, eu te louvo, Pai, porque é apenas o começo de tudo que o Senhor já preparou para manifestar nesta cidade.
É apenas o começo. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Te amamos, Espírito Santo. Oh, te amamos. Te adoramos. És bem-vindo neste lugar. Oh, aleluia. Obrigado pela tua bondade, Pai. Nós somos gratos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Que bênção, hein? Aleluia. Meu tecladista hoje está na Argentina. Foi promovido por Deus. E isso influencia na atmosfera, no ambiente no qual nós nos encontramos, amém? Você pode abrir a sua Bíblia. Quantos estão prontos para entrar num nível maior? Em Deus. Sabe que sempre existe um nível maior. Nós podemos mergulhar em águas mais profundas. Nós podemos nos relacionar mais e mais intimamente com Ele. E andarmos de uma tal maneira que você não vai ser confundido. Você vai entender quando Deus está falando com você e lhe dando uma direção específica. Um comando. Instruções divinas. Orientações divinas. Deus, Ele deseja nos conduzir e nos guiar em todas as coisas. E em todas as coisas, amados, é em todas as coisas. Ele tem cuidado dos mínimos detalhes em nossas vidas. Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe o que você necessita nessa noite. Mas a expectativa do seu coração vai atrair a unção dele, e a palavra dele vai lhe alcançar e vai impactar a sua vida, trazendo cura, trazendo revelação e transformação. A palavra de Deus, amados, ela não volta vazia. Quando eu nasci de novo, eu entendi que a minha vida não era mais a mesma, que eu estava saindo de um nível no qual eu não tinha paz, nem alegria, entrando num nível no qual superabundou em todas as áreas. E quando você decide andar e agir à altura da palavra, você vai ver resultados incomparáveis em sua vida. E existe algo que nós precisamos entender. Deus sempre está pronto. Ele sempre está pronto para nos alcançar segundo a nossa fé. Quando você crê, se prepare, você vai ver os resultados. Você vai receber de Deus tudo que Ele já preparou para você, crendo na palavra dEle. E nessa noite eu queria que você abrisse sua Bíblia. E nós vamos estar ministrando sobre o Espírito da fé. Amados, algo que eu aprendi quando nasci de novo, que eu precisava mudar meus pensamentos e uma mentalidade que não chegava e nem alcançava as promessas de Deus. Eu entendi que eu precisava renovar a minha mente para desfrutar do melhor de Deus. Porque você pode ter nascido de novo e estar pensando como antes, e não pensando segundo os pensamentos de Deus. E quando começamos a pensar e agir de acordo com a palavra, é impossível não sermos alcançados por Ele. É impossível as pessoas não olhar para a vida do pastor Joselito e não querer o que ele tem. Eu quero. Sempre estou andando junto com Ele, porque quando você se associa com pessoas que amam o Senhor, que servem ao Senhor, que adoram o Senhor e que agarrou do Senhor o Espírito da fé, você vai ser influenciado.
Você precisa se associar com pessoas que estão crendo e agindo de acordo com a palavra. Ei, entenda, nós amamos a todos. Estamos nos relacionando com todos, mas existem associações que vai afetar a sua fé. Você já encontrou alguém que murmura direto? Que reclama? E quando chega perto de você, a única coisa que ela faz é reclamar. É murmurar. E você começa a ouvir, e daqui a pouco você está falando. Porque você está sendo influenciado por um espírito que não é da fé. E a Bíblia fala, amados, eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2. Aleluia. Diga, o Espírito da fé fala e age como Deus e recebe os mesmos resultados. Fala e age como Deus. E recebe, diga para o seu irmão, e recebe os mesmos resultados. Você não vai se esquecer. E no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Diga para o seu irmão, Cristo vive em você. Se você nasceu de novo, a presença dele habita dentro de você. O Espírito Santo veio fazer morada e habitação em nosso espírito. E Paulo diz, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, diga, e esse viver. Ei, você está entendendo? E esse viver. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé, vivo pela fé. Ei! Ele disse, vivo pela fé. Não mais por aquilo que estou vendo ou sentindo, mas pela fé na palavra de Deus e crendo nas promessas dele. Eu vivo agora pela fé. Eu não vou me mover pela circunstância. Eu não vou me mover pelas adversidades. Eu vou viver pela fé e vou andar pela fé e vou ver os resultados no qual o Senhor já preparou para mim. O impossível vai acontecer. Aleluia! Existe um estilo de vida. Ele disse, agora eu vivo é pela fé. Eu não posso andar de qualquer jeito. Eu tenho uma nova vida. Eu nasci de novo. Eu tenho a fé de Deus. Eu tenho o amor de Deus. Eu vivo pela fé. Não importa as circunstâncias. Não importa se o dinheiro ainda não chegou. Eu vou dançar e ele vai chegar. Aleluia! Portas vão ser abertas quando você agarrar o espírito da fé e se levantar e parar de olhar para a circunstância e dizer quem Deus é. Chega, amados, de ver cristãos perecendo por falta de conhecimento e de revelação. Quando eu nasci de novo, com 21 anos, embriagado, nasci num lar católico. Quando eu conheci esta palavra da fé, eu estava numa condição que ninguém acreditava. Vai se perder, não tem jeito. Mas entenda, quando eu nasci de novo,
o Espírito Santo veio fazer morada no meu espírito. E eu comecei a ter um estilo de vida completamente diferente. Você não pode se mover por aquilo que você está vendo ou sentindo. Você não pode agir segundo as circunstâncias. Você tem que agir pela fé. Aleluia! Estava comemorando 58 anos da minha mãe ontem, depois do aniversário da igreja. E eu rindo. Aleluia! Minha mãe cheia do fogo, formada no rema, cheia da palavra. Mas um dia ela dançava no centro de umbanda. Ela recebia espíritos malignos. E hoje eu vejo minha mãe adorando, com 58 anos, servindo ao Senhor, liberta pela palavra, porque decidia crer na promessa. Você está crendo na promessa, seus familiares virão um por um para o Senhor. Aleluia! O Espírito da fé, amados, ele age à altura da palavra. As nossas confissões devem ser alinhadas com a palavra. E os resultados, aleluia, é os mesmos resultados do que o Pai declarou no princípio: haja luz e houve luz. Mas entenda, você tem que agarrar esse Espírito. Você tem que viver um estilo de vida que pessoas vão olhar para você que não sabe o que está falando, não. Fica dizendo esse negócio da palavra da fé. Que palavra da fé é essa? Essa palavra da fé me tirou de um lugar, de um bairro que ninguém acreditava e me colocou onde eu estou hoje. Em abundância, em prosperidade, em saúde. Essa palavra da fé, amados, me tirou de um lugar que eu não tinha nem uma bicicleta que era calói, porque eu não podia ter, porque meu pai tinha deixado minha mãe quando eu não tinha nem 1 ano de idade. E quando eu recebi esta palavra da fé, mas eu não fiquei com os braços cruzados, não. Eu andei e agi à altura dela. Peguei junto com a minha liderança e corri com a visão. E onde você está, prosperidade vai chegar. Quando você se associa com a liderança, você vai receber dessa influência do Espírito da fé. Você vai pegar coisas no Espírito. Quando o seu pastor falar, você diz: é assim mesmo. Vai acontecer na minha vida, na minha família, no meu comércio. Ei, se prepare, porque você veio para um ambiente de milagre. E coisas vão começar a acontecer a partir de hoje. Em todas as coisas que Deus colocou em suas mãos. Prosperidade vai vir em todas as áreas. E a palavra da fé me alcançou. E eu começo a andar e agir à altura dela. E minha mãe disse: meu filho está doido, ele endoidou. Agora só fica lendo a Bíblia, orando no Espírito. E eu lá: Satanás acabou. Acabou o seu reinado aqui no meu lar. Oh, aleluia. Não se conforme. Aí meu irmão entrava embriagado. E minha avó, os demônios se manifestavam nela. E ela tinha que servir caruru. Mas quando o conhecimento chegou, pastor, eu digo: agora chegou, vamos lá. No dia que ele se manifestou, eu digo: agora você sai e não volta mais. E por causa dessa palavra da fé. Irmão, você não está entendendo, não. Você pensa que é qualquer palavra? Não é, não. É uma palavra revelada. É uma palavra que vai fazer coisas acontecer na sua vida tão rápido. Coisas que você está há anos esperando vai acontecer nesse tempo. Porque Deus está se movendo sobre a palavra dele. E você não vai ficar como espectador. Você vai agarrar o Espírito da fé. Vai sair falando e declarando nas ruas dessa cidade: ei, existe um Pai que me ama. Existe um Pai que cuida de mim. E você tira todas aquelas tradições que foi implantada na sua mente durante anos e diz: agora eu vou agarrar o Espírito da fé. Agora eu vou viver pela fé na palavra. E meu irmão hoje é pastor. E minha mãe é adoradora. Está direto no monte. Ela não é do Verbo não, em Aracaju, mas está no monte. Não importa. Quando eu ligo para ela, ela diz:
estou indo orar. Eu digo, está orando por mim? Ela diz, por todos. Eu digo, amém, Pai. Oh, coisa boa. Aleluia. Mas eu vi minha mãe recebendo aquelas entidades. E hoje eu vejo ela sendo influenciada pelo Espírito Santo e pelo Espírito da fé. O Espírito da fé fala como Deus e age como Deus. Receba no seu espírito essa revelação. Não é somente você ouvir sobre fé. Ah, eu sei o que é fé. Não, é você agarrar. E você deixa de ser um office boy e vai ser um sócio de uma empresa, como eu fui. Você deixa de ser aquele que ninguém acreditava, e Deus lhe tira do anonimato, ele prospera e vai você avançar. Por você ter decidido agarrar o Espírito da fé. Por você ter decidido a não ficar olhando, o que está acontecendo nessa igreja. Não fica olhando não. Se associa com essa liderança, amados. Pega junto com eles. Corre com a visão. Não queira ser como aqueles espias não, aqueles líderes não. Voltaram da terra prometida e murmuraram diante do Senhor. E reclamaram. E não acreditaram na palavra de Deus. Ei, você tem um Pai que é bom. Nosso Pai é maravilhoso. Aquele que falou é fiel para cumprir todas as coisas em nossas vidas. Glória a Deus. Ele é um Pai bom. Ele não olhou para os meus pecados. Ele me amou tanto. Irmão, quando eu olho o que eu tenho hoje, eu digo ainda para o Senhor, Senhor, eu não estou fazendo nada, pastor. Nada, não estou fazendo nada. Eu não estou fazendo nada ainda para o Senhor. Ter saído numa capital para ir para Lagarto, não é nada. Por tudo que Ele tem feito. Amados, tenha um coração grato ao Senhor. Se envolva com o Espírito da fé. Para de falar coisas que não edificam. Para de murmurar diante dos ouvidos do Senhor. Não se mova pela circunstância, se mova pelo Espírito da fé na palavra. Hoje eu fico olhando assim, meu Deus. Eu digo à minha esposa, tenho 2 filhos, uma esposa linda, uma guerreira, que abriu mão de muitas coisas para estar junto comigo. Ia fazer mestrado, ela disse, não. A mãe dela, você tem que ir para São Paulo. Não, eu vou casar com ele, ele vai ser pastor. Eu digo, gente, você... Deus disse que eu ia casar com um pastor. Eu digo, por isso que você profetizou, casou com a igreja. Pastor, amados, ele está casado com a igreja. Por isso, quando honramos a unção, pastor Joselito, nossos líderes, e nos associamos a eles, sabe o que acontece? Aquilo que há anos você não tem conquistado, você vai conquistar. Amém. O que não tem acontecido, vai acontecer. Porque você entendeu a unção que Deus derramou sobre sua liderança. E você ter se associado a ela, vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Vamos para o livro de Números. Eu queria que você fosse até o livro de Números. No capítulo 13. Diga para o seu irmão, o Espírito da fé é um espírito de vitória. Diga de vitória. Então no livro de Números, no capítulo 13, você já deve conhecer bem esta passagem, porque você tem um pastor ungido, que agarrou o espírito da fé, e que tem influenciado vidas, e que tem tocado com a unção de Deus, com o conhecimento de Deus, com a revelação. E vidas têm sido transformadas, como vocês têm sido tocados pela unção de Deus que está sobre a vida deles. Então no livro de Números, capítulo 13, o Senhor falou ao meu coração a respeito desta palavra. E no versículo 28, está falando sobre o relatório dos espias. E eles foram, eu quero dizer que esses espias, eles eram líderes
príncipes, no qual Deus tinha direcionado Moisés separar para observar a terra prometida. Eu quero dizer que não eram qualquer um, não. Eram líderes, príncipes de cada tribo. Pessoas escolhidas, separadas. E eles foram ver a terra, a promessa. E a Bíblia diz no versículo 28, o povo, eles vieram, no versículo 27, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente, diga para o seu irmão, e verdadeiramente, mana, leite e mel. Diga, esta terra é uma terra boa. E eles reconheciam que a terra era boa. Que Deus falou e era do jeito que Deus tinha falado. Esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Então aquele povo, eles verdadeiramente, eles sabiam da promessa. E eles disseram, não, a terra é boa. A terra verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel. Da maneira que Deus falou. Mas, amados, eles tiveram uma visão na qual Deus não colocou no coração deles. Porque a visão de Deus, amados, é uma visão de fé. Nunca Deus vai olhar para os seus filhos e vai estar se lamentando e reclamando. Não, quando Deus enviou eles, Deus sabia que eles tinham capacidades para possuir aquela terra. Vocês entendem? Quem foi que enviou? Deus. Deus sabia que tinha gigantes? Sabia. Sabia que tinha muralhas? Sabia. Mas entenda, quando Deus fala, Ele cumpre. Então Deus não estava vendo os gigantes, Deus não estava vendo as muralhas, Deus estava vendo o povo dele possuindo a terra na qual Ele tinha determinado. Você precisa possuir aquilo que Deus já lhe deu, aquilo que está estabelecido na palavra. As bênçãos do Senhor, as promessas dEle, nos pertencem. Mas se você ficar olhando para as circunstâncias, para os sintomas no seu corpo, você não vai receber cura, você não vai receber provisão. Mas se você olha para a palavra, você diz, eu sou curado. Eu sou curado. Tive o privilégio, teve numa terça um culto de cura. Uma jovem, ela não era cristã, ela entrou na igreja através de um convite de uma irmã da igreja. E ela veio clamar, chorando. Trouxe a foto da tia, que tem 31 anos e ia amputar uma perna, por causa de um câncer. 31 anos, amado. Uma professora. E ela chegou no culto de cura. E levou essa foto e eu não sabia. E nós estávamos pregando a palavra, declarando a palavra, ensinando ao povo que doença e enfermidade vem de Satanás, irmão. Mas tem crente dizendo, não, vem de Deus. Não vem não. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do nosso Pai. E aquela mulher chegou, aquela jovem clamando pela tia, eu nem conhecia, nem sabia onde mora em Aracaju. E levou a foto. E quando eu chamei para a oração de cura, ela chegou, pastor, aquela jovem veio trazer a foto da tia dela, ela vai fazer uma cirurgia amanhã, já está tudo certo, vai amputar a perna. Já está marcada a cirurgia, mas ela está crendo no milagre. Eu digo, opa, se ela está crendo, eu estou crendo dobrado. E eu digo, traga ela. E quando ela veio orar, pela tia interceder, ela trouxe a foto. Eu olhei para aquela foto, quando eu vi aquela, amados, você ia se compadecer.
Uma jovem cheia de saúde, de vida, 31 anos, e amputar a perna, amado, por causa de uma doença miserável. Quando eu olhei para aquela foto, pastor, veio uma compaixão no meu espírito. E eu olhei para aquela foto como se fosse minha mãe. E eu disse: Satanás, tire suas mãos da vida desta mulher. E eu lancei a palavra, porque o espírito da fé fala como Deus e age como Deus e recebe os mesmos resultados. E eu amaldiçoei aquele câncer. Eu disse: tire as suas mãos dela, espírito de enfermidade, saia do corpo dela. Amados, meia-noite, no dia seguinte, quando eu tinha chegado em casa, eu estava resolvendo algumas coisas com minha esposa da igreja. O telefone toca e eu disse: oxente, essa hora? Quando eu atendi, ela disse: pastor, eu estou aqui no hospital. Eu digo: é sobre a minha tia, aquela que o senhor orou, o senhor não lembra não? Eu digo: lembro. Ela disse: pastor, os médicos não vão amputar a perna dela mais não. Os médicos não vão amputar não. Eu disse: ei, diga a ela que o milagre já aconteceu e que ela não ouça os comentários do diabo, mas creia no poder da palavra. 31 anos, tudo pronto. E os médicos suspenderam a cirurgia e disse: não vamos amputar a sua perna não. Vamos procurar um meio. E ela hoje está em Salvador. Pediu que eu ligasse essa semana. E eu lembro que naquele dia o Senhor disse: pegue uma toalha, ore e manda ela entregar ela. Ei, palavras foram liberadas. A unção. E quando eu ligo para essa mulher essa semana, ela diz: pastor Roberto? Eu digo: sim, que bom o senhor ligou. Eu estou aqui fazendo radioterapia em Salvador, mas os médicos estão surpreendidos porque eu digo: eu sou curada e não precisei amputar a minha perna. E já estou crendo a cada dia, indo aí na igreja para testemunhar o milagre do Senhor na minha vida. Eu digo: ei, ela disse: os médicos não entendem. Mas eu digo: mas Deus lhe tocou por causa da sua fé. Ela agarrou, amados. Ela disse para mim que já estava pronta, a família já estava esperando ela chegar no outro dia e visitar ela sem uma perna. E hoje ela continua ainda com as duas. E aquele povo, amados, no qual Deus prometeu a terra prometida, eles começaram a olhar para os gigantes, para as dificuldades, para as barreiras, para os obstáculos. Ei, tire seus olhos dessas coisas. Olha para a palavra. E a Bíblia diz, amados, que uma atitude de Caleb fez o povo entender que quando Deus fala, não importa as circunstâncias, não importa as adversidades, Ele cumpre. Se você agarrar a palavra dEle. Se você agir à altura da palavra dEle. E a Bíblia diz que Caleb fez algo, amados, que muitos crentes precisam fazer. Então, no versículo 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, peraí. E eu amo, amados, quando o espírito da fé está em ação. Ele não se move pela circunstância. Ele não olha os obstáculos. Ele olha para a promessa e diz: ei, vamos subir, vamos tomar posse que o Senhor já nos deu. Ei, você precisa somente tomar posse do que o Senhor já lhe deu. E a Bíblia diz, amados, que eles rasgaram as suas vestes. Eu fiquei pensando sobre isso. No meio de tanta murmuração, de uma influência negativa, um homem decidiu:
se levantar e parar aquele espírito que estava influenciando o povo, que não era o espírito da fé, mas incredulidade entrando, dúvida entrando no coração do povo, duvidando da promessa, por causa das circunstâncias. E a Bíblia diz que Caleb disse algo, amados, que eu queria compartilhar com você. Ele disse assim: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amados, o espírito da fé, ele se move e ele age à altura da palavra. E eu queria que você ficasse atento a essa versão que eu vou ler para você. É na versão da Bíblia King James. A palavra diz no capítulo 13, do versículo 30, esse mesmo capítulo, na parte B, ele disse assim: em verdade, temos, diga para o seu irmão, em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Diga em verdade, temos a capacidade de conquistar todas as coisas nele. Você tem a capacidade já. Ele diz, em verdade temos a capacidade. E o povo estava murmurando, reclamando, perdendo de desfrutar do melhor de Deus. E tem uma versão que diz bem assim. E quando eu li nessa versão, lembrei de Itabaiana. E quando eu olhei a serra, e tinha bem assim, subindo a serra, eu digo, oxe, esse pastor é ungido, guiado. Subindo a serra. E o Espírito do Senhor falou ao meu coração nesta versão. Temos que subir. Ei, você não entendeu? Todos têm que subir a serra junto com eles. Amém. Todos têm que agarrar o espírito da fé. Amém. E se associar a eles. Amém. E a Bíblia diz nessa versão, temos que subir. Diga para o seu irmão, temos que subir. Diga, eu estou subindo. Junto com a minha liderança. Eu estou conquistando. Eu estou tomando posse das promessas, de todas as promessas que o Senhor prometeu em sua palavra. Diga, Itabaiana, ei, eu tenho o espírito da fé. Eu tomo posse dessa cidade. Temos que subir e tomar posse dessa terra. Nós podemos fazer isso. Ei, pastor, é com eles. Se associando com o espírito da fé que está na vida desse casal. Vocês vão subir. Vocês vão entrar em estações que ainda não entraram. Foi isso que o Espírito falou ao meu coração. Pastor, todos aqueles, entendam, somente Caleb e Josué
tiveram uma atitude à altura da palavra de Deus. Todos aqueles que estão aqui neste lugar, que se associarem à unção e ao espírito da fé que está na vida de vocês, vão prosperar e vão avançar como nunca. Aleluia. Diga para o seu irmão, subindo a serra. Junto com a minha liderança. Você pode se alegrar. Deus presenteou vocês com um homem e uma mulher que carregam o espírito da fé, que age e que fala como Deus, e que as coisas acontecem. Eu queria convidar o Ministério Louvor, já estou encerrando esse ministério ungido. Meu Deus. Dá vontade, não dá vontade, dá vontade de pular. Não tem uma música que dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr. Debaixo de uma atmosfera de adoração de homens e mulheres ungidos por Deus para estar ministrando louvor. Você precisa agarrar o espírito da fé o mais rápido possível. Aleluia. Eu queria que você abrisse na segunda carta aos Coríntios. Eu não conheço você, mas existe uma impressão no meu espírito. Você pode não estar entendendo o que eu estou falando, mas uma impressão é algo que o Espírito Santo coloca dentro de você. Quando eu olho para você, eu vejo portas sendo abertas. Como a do shopping. Como a do shopping, entende? Você vai andando e as portas se abrindo. Não precisa nem colocar força, só você andando já vai passando as portas. Eu vejo isso na sua vida. Você não veio por um acaso não, Deus te ama tanto, que veio influenciar a sua vida com o espírito da fé. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E as coisas que estavam assim presas, não estavam acontecendo, vão começar a acontecer a partir de hoje. Você marque esta data, onde Deus está fazendo coisas acontecer na sua vida, de uma maneira sobrenatural. Tudo aquilo que estava parecendo um peso, vai sair. Tudo aquilo que estava dificultando você de avançar, você vai começar a avançar. Você vai começar a correr. Peraí, pastor, e é começar a correr? Sabe por quê? O espírito da fé, ele toma posse da palavra, e ele agarra a palavra, e ele age à altura da palavra, e ele quer na manifestação da palavra. E Deus está falando com você. Portas estão sendo abertas da parte do Senhor. Essa palavra é uma palavra específica de Deus ao seu coração. Aquilo que parecia impossível, Deus está dizendo agora, se prepare, filha. Pastor Joselito, coisas que Deus está trazendo e manifestando nesse lugar, vai alcançar esta igreja, este povo, como nunca. Pessoas que estavam servindo a Deus há anos, vão começar a ter resultados que nunca tiveram. Servindo a Deus há anos e dizendo: Deus, que é isso? Nada acontece, nada muda. Se prepare. Você vai viver dias de céus aqui na terra. Aleluia, aleluia. Ei, mulher, a unção de Deus, ela nos capacita a fazer coisas que não podemos fazer. Temos a capacidade dele. Ele é o nosso Pai.
pastor. Tem hora que eu fico pensando, meu Deus, como é que eu consigo administrar um hotel, pastorear uma igreja, supervisionar um ponto de pregação? Como é que eu consigo, Deus? Ei, peraí, entenda! É a minha graça, é a minha capacitação. Você pode, se